Eu estou com uma palavra esses dias de retiro no meu espírito. E eu queria, muito mais do que pregar hoje, eu queria que nós viéssemos a de fato entender algumas coisas. Já que o pessoal da mídia gosta de nome na palavra, o nome da palavra de hoje é Vinculados pela Palavra. E eu queria que você abrisse no livro de Hebreus. É tempo da gente não só ressignificar algumas coisas que ministramos ao longo dos anos ou aprendemos ao longo dos anos, mas principalmente que a gente possa repensar algumas coisas que aprendemos. Se você abriu no livro de Hebreus, diga amém. Hebreus 2, verso de número 1, diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a grande transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Deus, em nome de Jesus, obrigado por hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor possa ministrar o nosso coração de maneira grandiosa. Fala conosco. Que seja a sua expressão, a sua revelação, que seja a sua palavra, que hoje venha de fato causar um incômodo e uma transformação de maneira sobrenatural, para a honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. A primeira coisa que eu tenho que absorver e entender é que toda vez que Deus libera de uma graça para uma geração, Ele libera de algo para uma geração, tudo é através da palavra. Qualquer movimento dentro de uma igreja não baseado na palavra é humano e não bíblico. Tudo que fazemos precisa estar respaldado no que está escrito para os dias de hoje. O problema é que tem muita gente se pautando no que está escrito de coisas que já estão vencidas. Eu vou chamar assim só para lidar com o alimento. Eu brinquei esses dias com o Oziel e eu falei assim para ele, toda a palavra de Deus que está escrita, amém? Mas algumas não são para os nossos dias. Se eu fizer uma arca, você entra? Se for para entrar, eu sou Noé. Quem você é? Qual bichinho? Porque a arca não é uma verdade presente para os nossos dias. Então a questão não é se nós estamos seguindo o que está escrito, mas se nós estamos seguindo exatamente a palavra para esses dias. Você tem que entender que o Velho Testamento era um mistério oculto. Jesus não estava revelado. Então todo movimento não baseado na palavra é humano. E todo movimento, se você for um historiador da história cristã, você vai ver que todo movimento em que se perdeu da palavra, ele acabou. Porque em algum momento os movimentos cresceram tanto, e se houve um descuido da palavra. Se houve um descuido. E o apóstolo Paulo vai enfrentar isso no livro de Gálatas. Eu te aconselho a ler Gálatas. O que vai garantir, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, diga amém. O que te garante que você segue naquilo que Deus te entregou é a obediência que você está tendo ou vai ter à palavra. O que te garante que você prossegue naquilo que Deus determinou sobre a sua vida, na história que Deus desenhou sobre a sua vida, é o valor e a obediência que você está dando à palavra que Ele te confiou. Porque um descuido e tudo se perde. Um descuido e tudo se acaba.
E o apóstolo Paulo, e eu acredito que é Paulo que escreveu, a minha Bíblia ela é até mais contundente, que ela bota assim, epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, que a trinitariana é abusada. Mas eu também creio nisso. Mas é um assunto que não vai mudar em muita coisa a sua vida. Não nesse momento, pelo menos. Hebreus 12, verso 1 vai dizer, portanto, nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Eu, se fosse você, marcava esse texto como sendo da sua vida. A gente precisa se atentar às coisas que nós já temos ouvido. Anote bem grande, escreva onde você quiser. O desastre da sua vida se inicia quando você deixa de dar atenção ao que você já ouviu. O desastre na sua vida inicia quando você deixa de dar atenção ao que você já ouviu, porque todo descuido vira um grave acidente. Quantos tem carteira de motorista aqui? Levanta a mão. Amém. Profetiza um carro na sua vida para você que não tem, e um carro importado na sua vida para você que já tem. No último retiro, o Júnior está aí? O pastor Júnior está onde? A Cássia bateu de carro, foi no último retiro, não foi? No penúltimo, né? O último foi ontem, né? O penúltimo. Não, eu não ia usar a Cássia, mas eu não tive como. Como é que a Cássia bateu de carro? Não, olha para mim, irmão. Eu nem falei, vocês estão julgando a oficial da igreja. Ela bateu como? A gente não sabe. Mas a história foi: o carro estava estacionado, ela ligou o carro e ela bateu na árvore. Foi uma árvore, não foi? Foi, não foi? Mas você está rindo, mas era difícil tirar o carro dali. A gente não sabe o que aconteceu. Ela estava parada, a árvore estava atrás ou na frente? Do lado? Nossa. Eu estou tentando ajudar, mas está difícil. A árvore estava na frente. Ela ligou e deu um prejuízo. Alguém se machucou? Não. Por quê? Porque a velocidade era pequena. Mas se ela tivesse batido naquela árvore a 150 km por hora, fatalmente, ou provavelmente, ou ela teria se machucado muito, num grave acidente, com certeza, ou ela teria... Pegou não? É assim até hoje. Porque quanto mais rápido você está andando no evangelho, mais cuidado você tem que ter, com foco você tem que ter, porque qualquer descuido vai matar você. Quanto mais rápido você estiver caminhando, mais olhar para o lado você tem que olhar. Tem que olhar o cara que anda de moto, tem que olhar o pedestre, tem que olhar... Porque o mínimo do descuido acaba com toda a sua vida. Porque quanto mais veloz você tiver, mais atento você tem que estar. Sabe qual é o problema da igreja evangélica? É simples, é que tem muita gente que quer andar muito rápido, mas não quer ser atento. Ele começa a andar, já morre de uma vez. Porque até hoje é assim. Quanto mais rápido você caminhar, você é líder de célula, olha mais para o lado. Se agora lidera algumas células, olha mais. Você tem muito discípulo, olha 3 vezes mais. Você começa a pregar, olha 8 vezes mais. Porque o mínimo do descuido, porque uma coisa é você ter um embate ou ter um choque a 20 km por hora. Outra coisa é ter a 150 km por hora. E pior é, a hora que você usar a expressão do pastor, vão voar? Porque uma queda é mortal.
Fica chateado comigo, não. Mas o diabo não está importado com você. Ele se importa com o que você carrega. O diabo não quer acabar com a sua vida. O diabo, para ele, basta te impedir que você exporte o que está dentro de você. O diabo não quer, o diabo sabe do que eu vou fazer. Não. O diabo, ele te Sabe aquela história que o diabo quer tirar você da igreja? Tem igreja que eu acho que o diabo até envia para o cara ficar morto lá. Sabe por quê? Porque você acha que você está voando e você está. Porque uma vez que você crê em Jesus, o que ele pode te roubar é a exportação de algo. É como aquelas pragas que vem para danificar a bênção. O diabo se contenta em que você não consiga exportar. Então, se você estiver morto em algum lugar, ele está satisfeito. Satisfeito. Porque a sua vida, ele já perdeu. Mas ao te paralisar, ele ganha todas as outras que você ganharia. Ele te contenta se paralisar. Entenda? Se eu perguntasse hoje o que é a graça de Deus, nós escutaríamos a correlação mais famosa. Graça é um favor? Isso está errado? Não. A graça é o favor imerecido que perdoa o pecado. Isso está errado? Não. Qual é o nosso problema? É que a gente colocou um ponto final, onde deveria ser apenas uma vírgula. E aí, o pessoal que estuda, nós temos esse problema. A gente gosta de definição exata. Porque a definição exata facilita expor. Principalmente para quem dá aula. A definição exata expõe o mestre. Porque toda hora ele pode ter alguém que está definindo algo que ele não pensou. E não é errado, a graça é um favor imerecido que nos perdoou os pecados. Não. Vírgula. Mas é Cristo. Vírgula. A graça é a vida de Deus. Vírgula. A graça é a realidade de Deus no novo pacto. Vírgula. É a graça que amadurece o cristão. Porque se eu ponho ponto numa definição, eu vou perder a riqueza que está sendo construída. Nunca fale que você foi salvo de graça. Porque a própria Bíblia vai contra isso. Que ela vai dizer que você foi colocado em Cristo por um alto preço. Você foi salvo pela graça. Não te custou nada, mas custou para alguém. Não me julgue num primeiro momento, que depois eu explico. A graça exige algo em troca. Respira. Porque como eu absorvi que é pela graça, não me custou nada, eu não imagino que ela exige algo em troca. O que não te exige, o que Deus não espera nada em troca é a misericórdia, não é a graça. A palavra misericórdia é um dual, são duas palavras juntas. Miseriocardio, que traduzindo exatamente como é junção, a miséria do seu coração. Então, toda vez que Deus olhar a miséria do seu coração, Deus quer agir. O que é misericórdia? É Deus olhou o quão miserável você é.
e agiu naquilo ali. Mas a graça não é isso. A graça te alcança esperando algo. Escreva bem bonito. A graça é a habilitação que Deus te entrega para você corresponder às expectativas de Deus. Ao demandar mais graça sobre a sua vida, Deus está elevando o nível de expectativa que Ele tem sobre você. Vocês vieram para o retiro, diga amém. Meu irmão, tinha gente ontem aqui, ó. Meu irmão, se alguém olhasse lá de fora, ia falar, tá bêbado, não é possível. A Leide subiu a pregar ontem aqui, eu perguntei lá atrás, essa menina cheirou mirra. Botou mirra na narina, irmão, não é possível, tá aqui, ó. Falei, gente... Mas porque até hoje assim, quando Deus te demanda mais graça, Deus aumenta o nível de expectativa. Qual é o nosso problema? É que a gente acha que recebeu graça só para ser salvo. Lembra do ponto? Eu fui salvo pela vírgula. Para quê? Se você entender isso, muda o seu contexto de evangelho todo. Todo. Porque Deus quer demandar mais graça para que a medida de Cristo seja elevada na sua vida e expressada ao mundo. Eu não estou pregando contra estudo, não estou pregando contra profissionalização, mas o que te falta para romper um novo nível de graça? É doído, mas é. O que te falta para sentar nos lugares certos é mais favor. Só que se a minha definição sobre graça, ela acaba no favor imerecido, eu jogo isso em salvação e acabou, não preciso de mais favor. O que te falta para romper em algumas áreas? Mais favor. O que te falta para casar com um homem de Deus? Mais favor. Passou, mas vai ser sempre assim? Você está em Cristo, diga amém. Sempre. Se você está fora de Cristo, trabalhe com as suas próprias mãos. O que José fez para sentar na cadeira de governador do Egito? Fugiu pelado de uma mulher. Conta a história verdade, séria. Foi preso e sentou na cadeira. Eu vou piorar a história. Ele foi feito escravo. O que José fez para sentar naquela cadeira? Foi feito escravo. Fugiu nu. No meio da rua, peladão. E foi preso. E você quer fazer o quê? Eu espero que você não ande nu por aí. E nem que precise ser preso para viver isso em Deus. O que José precisava era de mais favor. Porque no dia que José nasceu, a cadeira do Egito estava pronta. E ouso te dizer que José tinha um talento necessário para sentar naquela cadeira. Pergunta. O que ele precisou sentar na cadeira? Interpretar sonho. Interpretar sonho, interpreta desde criança. Ele, seus irmãos, sua mãe, seu pai. Porque quando ele contou o sonho, todo mundo interpretou. Era de família interpretar sonho. Eu já aviso, não interpreto. Se quiser interpretar sonho, eu falo com a Leite, com a Ashley. Ela que interpreta. Quando vê, pastor, sonhei. Eu falo, nem sonho. Não tem nem como eu entrar nesse meio. Pastor, eu tive um sonho. O que você acha? Nada. Eu não sei o que é sonhar. Sonho uma vez por ano. Olha lá, irmão. Eu durmo e acordo. Na minha posição. Eu vou dormir. É diante de Deus falando isso. Eu vou dormir.
Aí eu às vezes durmo lendo, né? Eu acordo, o livro está na mesma posição. Eu estou achando que eu estou conseguindo ler de olho fechado. Algumas coisas podem se explicar nesse processo. Se fosse por dom, todo mundo na vida, na família de José podia sentar na cadeira. Porque todo mundo sabia interpretar, mas essa não foi a pergunta do faraó. A pergunta é, o que era o sonho? Ele interpreta. E a segunda pergunta é, o que você faria? A primeira pergunta necessita de talento, mas a segunda só com confiabilidade. Sabe qual é o nosso problema? A gente está querendo ensinar o mundo, mas a palavra vai dizer que Faraó não queria um mestre, queria um pai. Porque a palavra vai dizer que José se fez por pai de Faraó. Tá, você nunca leu, abra outro dia. Porque as pessoas precisam de alguém que se torne confiável. Você já reparou se os seus amigos, se o mundo estão te pedindo um conselho? E se você é confiável ou não para isso? Eu volto para a palavra. A graça é uma habilitação para você corresponder às expectativas de Deus. Você lembra da história de Mefibosete e Davi? Davi faz uma aliança com o pai de Mefibosete. Eles eram como irmãos. Amém? E aí ele gera um filho. Esse filho, ele no meio de uma mentira, ele é morto. Ele tem as suas pernas mortas, né? Ele se torna paraplégico. Porque a história era que Davi ia mandar matar ele. E não é mentira, Davi só queria vê-lo. No meio disso tudo, ele se fere. E existem duas medidas de graça na vida de Mefibosete. A primeira é que você conhece. Ele se apresenta diante do rei, se prostra, acha que vai morrer. Davi pega esse menino, muda suas vestes. Esse menino começa a comer como um dos filhos de Davi. Então ele vai sentar na mesa. E eu já preguei sobre isso aqui, mas eu queria ir além disso. Ele senta na mesa e começa a comer da comida do rei. Essa é a ceia, amém? A ceia é esse lugar em que os diferentes sentam. A ceia é esse lugar em que todo aquele que tem problema pode sentar e daqui para cima todos somos iguais. E isso é uma medida de graça, amém? É uma medida de graça. Mas a igreja parou nisso. No venha como estás, no Deus quer te redimir. A questão do novo pacto, olha para mim. Não é só que Deus quer te dar uma mesa. É que Deus quer te dar uma perna. A questão da nova aliança não é só sobre sentar numa mesa dos improváveis. É que Deus agora quer que você caminhe com um corpo. Ele quer te dar uma perna para caminhar diferente. Ele quer que você caminhe por lugares que você nunca foi. E toda debilidade vai ser restaurada. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa. E até hoje é assim. Aquele que tinha dificuldade de se relacionar em grupo, ele é o cara que mais fala. Aquele que era tímido vai pregar. O que falava muito limpa banheiro. O que não falava com ninguém evangeliza. O que tem pânico de gente, de falar com gente, vai orar por cura. Porque Deus não quer te usar onde você é bom. Deus quer usar você onde você consegue declarar ao Senhor e falar: eu sou nessa área fraco. Porque se você não declarar que é fraco, ele não pode declarar que eu sou forte. É por isso que talvez, e só talvez, o seu lugar no corpo
é o lugar que você tem mais medo. Eu nunca vou cuidar de gente. Se prepara, vai cuidar de muita gente. Porque ao demandar mais graça, Deus vai elevar a expectativa. Pegou? Como você tinha debilidades, Deus precisa de uma nova medida de graça, que você vai chamar de poder. Só que para elevar uma nova medida de graça ou de poder, ele ao mesmo tempo vai elevar a expectativa. É o que diz o texto de Efésios. Abre lá. Efésios 4. Você abriu, diga amém. Efésios 4, você abriu, diga amém. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Isso é fantástico, irmão. O preso do Senhor. Isso é. Vou pregar sobre isso, senão eu me perco aqui. Que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Não está dizendo só para você andar sem pecado, não. É porque quando Deus elevou a vocação, Ele tem que elevar o seu nível de dignidade. Andeis. Ao te chamar, Deus eleva o nível de fidelidade. Ele espera, porque a medida de fidelidade está em corresponder ao que Deus quer. A medida de fidelidade está em corresponder ao que Deus quer. Posso causar uma ruptura? Você não dizima porque você é fiel. Se você escutou isso é antibíblico. Você só pode dizimar porque Ele é fiel. É porque a gente está querendo se meter em situações que não são nossas. Você que é fiel, vem trazer seu dízimo e oferta. Não, irmão, não é você que é fiel, não. Fiel é Ele. A sua fidelidade está em corresponder ao que Deus quer. Aí você entra. Qual o nosso problema? É que eu estou querendo atrair o evangelho para mim. Porque o homem se tornou o centro da atenção do evangelho. De 70% que você ouve, irmão, de 100% você ouve, 70% é baboseira. Você vai isso, você não vai nada. Ele fez tudo, Ele preparou tudo. Eu agora sou um colaborador. São frases que nós vamos ter que ressignificar. Quem já escutou? Eu sou a igreja do Senhor, diga amém. Você não é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. É por isso que tem um monte de gente em casa achando que pode ser igreja sozinho. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu não vou conseguir ser o varão perfeito. Pastor, é o texto, abre em Efésios, está aí aberto, 4. 13, você abriu de 12, diga amém. Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à estatura do varão, e algumas versões, à medida da estatura completa de Cristo. E aí o cara lê essa frase e fala: aqui, pastor, está aqui. Eu preciso alcançar a estatura do varão perfeito. Não, o seu problema não é a revelação bíblica, é português. Porque o versículo 13 começa: até que todos. Todos é unitário ou é plural? Então o texto não é até que eu chegue. É até que nós
Viu como português, você sabe? E é por isso que tem um monte de gente que quando alcança um nível, uma medida de graça, larga o povo. Porque ele acha que quanto mais ele crescer, ele mais absorve. Porque a palavra da herança na cabeça dele é para ele. Que todo herdeiro, enquanto menino, Gálatas 4, verso 1, de nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está achando que ele tem que amadurecer. Olha para mim que você não pega. Então eu estou dizendo que enquanto o filho mais novo, o herdeiro é menino, ele é igual a um escravo, ainda que seja senhor de tudo, é o texto. E aí o que foi pregado para a igreja? Que eu preciso crescer, amadurecer, para Deus me entregar a herança, sim ou não? Mas não é isso que o texto diz. Porque esse menino mais novo é o filho mais novo. E o irmão mais novo de Jesus tem nome: corpo de Cristo. Então, até que o filho varão, o corpo, não esteja nessa medida de estatura do perfeito, Deus não pode derramar a herança dele sobre não, sobre o corpo. Logo, se você não amadurecer, você está me prejudicando. Eu repito. Se você não amadurece, eu não consigo pegar áreas da herança que já poderiam estar na minha mão. Porque nós temos um corpo imaturo. Essa é a igreja evangélica, preste atenção até você captar, com pastores altamente instruídos e um povo cada vez mais escravo. Porque ele está achando que ele vai conseguir pegar a herança sozinho, mas não. É até que todos chegamos. E é por isso que eu bato. Faça Unireino, estude, tem que estudar para amadurecer. Senão não vai. Senão não vai. Olha o que diz o texto de Isaías 5. Ashley, vem cá rapidinho. Isaías 5. Verso 1. Você abriu, diga amém. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Olha que lindo. Olha o que aconteceu. E cercou-a limpando das pedras, plantou-a de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas. Esse é o problema da igreja evangélica. Você está dando o fruto que você quer, mas ele quer o fruto que ele deseja. Ele queria uvas boas. E o lagar deu uvas bravas. Deus não quer o fruto que você quer dar. Deus só quer o fruto que ele mandou você dar. É por isso que eu tenho pregado há 4 anos nessa casa. Infelizmente, tem um monte de gente fazendo a obra de Deus sem Deus ter mandado fazer. Tem gente que quer cantar, que deveria estar pregando. Tem gente que está pregando, deveria estar sentado. Tem gente que está sentado, deveria estar liderando gente. Tem gente que está liderando gente, deveria estar dando aula. Tem gente dando aula, deveria estar limpando o banheiro. Tem gente... Porque você quer dar o fruto que você quer dar. E Deus só espera um fruto, o fruto que Ele espera dar. Deus não quer outro tipo de fruto. Entenda, eu não quero passar minha vida inteira buscando coisas. A única coisa que eu quero é corresponder às expectativas de Deus. A minha primeira pergunta essa manhã, quase falei noite, é se você tem correspondido às expectativas de Deus. Pastor, eu sou antigo na igreja, eu vim de outra igreja, estou chegando aqui agora, vim para o retiro, estou voando. Eu na outra igreja eu tinha cargo. Já está errado. Eu era ministro do evangelho, eu cantava, eu tocava, eu tinha célula, eu tinha um culto. Eu vou recomeçar? Não, irmão, você vai subir.
Não, pastor, estou vindo para cá, que ninguém me conhece. Mas você vai subir. Porque se você parar para analisar um pouquinho o texto de 1 Reis 6. Verso 8. Está falando sobre o tabernáculo e eu queria só entregar isso para você essa manhã. 6:8. Você abriu, diga amém. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por uma escada de caracóis subia do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Olha para mim. Como é que se subia o tabernáculo? O primeiro andar dava no segundo, o segundo andar dava no terceiro. Como é que ele subia? Por uma escada de caracóis. Quem tem isso em casa? Quem já subiu numa escada de caracol? Como é que funciona a escada de caracol? Não é assim? E é estranho. Porque eram 3 andares, correspondendo a 3 céus. E ele está dizendo que toda vez que você for subir a escada de caracol, porque no reino é assim até hoje. Não é porque você está andando para trás, você não está subindo. O reino de Deus é assim até hoje. Para você, você está andando para trás. Mas para Deus, você está subindo. Porque a escada de caracol que levava para cima, andar para trás é andar para cima. Para você, é para trás. Mas para Deus, é para cima. Então não se preocupa com isso. Só se preocupa em estar fazendo a direção de Deus. E a direção de Deus sempre será: sobe. Foi isso que ele falou para João: sobe aqui. Que eu não posso descer não, João. Quem sobe é você. Eu já desci, já fiz todo o meu papel. A partir de agora você sobe. Então, se Deus está te chamando para um novo nível, Ele vai te fazer subir. Mesmo que para você esteja andando para trás. A palavra que hoje nos é entregue, ela é entregue por homens. Só que se eu tenho problema com esses homens, o meu coração se fecha para essa graça. Porque a atitude frente a como eu recebo a palavra fecha o meu coração para aquilo que está sendo ministrado. Não é sobre ouvir e obedecer, é sobre entrar. Essa é a conversa de Jesus com Nicodemos em João, depois você leia. Não é sobre ouvir, não é sobre ver, não é sobre obedecer, é sobre entrar, porque tem um monte de gente dentro da igreja evangélica que está obedecendo com o coração errado. Porque eu só me torno participante da realidade de Cristo na terra se eu entro no reino. É o que diz o texto de João 1, e o texto é fantástico porque ele nos diz verdades eternas, quando vai dizer: no princípio era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No 14 vai dizer: e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha para mim. Quando eu falo, eu posso destilar conhecimento, informação, e legal. Mas quando Deus fala, Deus está impartindo a si mesmo. Deus não fala para você ficar mais sábio. Deus fala para você, Ele está impartindo a si mesmo. Toda vez que Deus fala, Ele está impartindo espírito e verdade. Porque toda palavra que vem de Deus é Deus se revelando. Porque a palavra de Deus é a revelação de quem Deus é. A natureza de Deus é expressa pela palavra de Deus.
Então, olha para mim. Nenhuma pregação é inocente. Porque toda pregação ou é engano, ou é Deus se dando a conhecer. Não é um sermão, igual dizem. Eu não tenho que pregar para te motivar a vir na igreja. Pregar é revelar quem Deus é. Um dos objetivos das trevas do século 21 é a desvalorização da pregação do evangelho. Com mais de 30 minutos ninguém fica na igreja. Então procura uma igreja que gosta de drive-thru, irmão. Aqui não é o seu lugar. Pastor, mais de 40 o povo não fica. Então você pode ir embora. Fique tranquilo. Porque eu não posso desvalorizar o que a palavra é. Da mesma maneira que você não pode admitir algo que não seja evangelho no seu ouvido. Se a palavra pregada não condiz com o que é evangelho, o que você está perdendo é Deus. Não estou dizendo que Deus se perde, mas você está se perdendo dele. Porque se a palavra pregada não é evangelho, você está se perdendo do que ela condiz. Deus não está sendo impartido. Porque o objetivo da pregação é te introduzir na realidade de Deus. Se o que está sendo impartido é graça e verdade, espírito e vida, o que nós vamos ver na igreja é a imagem do Filho de Deus. Eu gosto do apóstolo Paulo, eu vou para subir. Eu gosto do apóstolo Paulo porque ele passa 3 anos. Bruno. Se Atos 20. Atos 20, você abriu, diga amém. O apóstolo Paulo passa 3 anos pregando em Éfeso, dia e noite, descarregando tudo que ele pode descarregar. Tudo. Tudo que ele pode descarregar. É o que diz o texto de Atos 20, verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo fica 3 anos ministrando tudo que ele tinha que ministrar. Mas agora ele tem que ir embora, ele vai se despedir. Ele nunca mais vai ver aquele pessoal. Ele está se despedindo. Quais seriam as últimas palavras do apóstolo Paulo para um povo que ele nunca mais veria? É o verso 32, ele é fantástico, porque ele vai dizer assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Ele fala assim: você nunca vai me ver, mas eu agora vou te encomendar algo. Eu vou te colocar acerca de algo. Vocês nunca mais vão sentar na mesma mesa que eu. Existe uma palavra forte sobre mesa nos últimos dias, e ela é uma verdade. Mas ela se tornou um ponto e não uma vírgula. Porque agora nós pegamos os feridos, os mefibosetes, os paralisados pela religião, e jogamos eles numa mesa. Mas isso não te faz ter conexão com o Pai espiritual. Porque tem muita gente que está sentada na mesma mesa, que não responde a mesma palavra. O que te faz a conexão com o Pai espiritual é a palavra que te está encomendada. A palavra que te é encomendada é ela que te conecta a esse Pai espiritual. Porque a palavra sobremesa
trouxe os feridos e fez os mimizentos gritarem sobre ela. Só que o apóstolo Paulo está se despedindo das mesas. Só que quando se despede, ele fala: agora não dá mais tempo, mas não. Eu já preguei tudo que eu tinha que ter pregado. Eu estou te encomendando algo. Eu te encomendo a palavra da verdade. Eu estou te colocando acerca de algo que você nunca mais vai ser o mesmo. A mesa não determina a conexão apostólica, apenas uma relação. Porque o que determina a conexão apostólica é a palavra da encomendada. A encomenda é a garantia da conexão. Porque não são vínculos que nós vamos ter por amizades. São dias de vínculos pela palavra. Nós não estamos buscando nessa casa vínculos por amizade, e sim vínculos pela palavra. A garantia do meu vínculo com vocês é a palavra que te foi encomendada. E são dias de cumprir ela, de viver ela, de vivermos essa palavra. E você tem uma palavra encomendada sobre a sua vida, diga amém. Fique de pé. Bruno. Pastor, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Você tem uma palavra sobre a sua vida? Diga amém. Eu quero te vincular essa manhã. Feche seus olhos. Pastor, eu estou cansado. Estou cansado de viver. Cansado de andar e não cumprir nada. Eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida. Eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida. Eu vou repetir. Eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. É essa palavra que Deus me encomendou. Você que tem uma palavra sobre a sua vida, levanta a mão. Onde você está? Você que quer cumprir essa palavra, levanta a mão onde você está. Vem cá na frente, deixa eu orar por você. Vem cá. Vem cá, vem cá. É tempo de cumprir essa palavra. É tempo de cumprir essa palavra que Deus te encomendou, querido.